Oi, 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 seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler, estudar e meditar na Palavra do Senhor, escutar com ouvidos atentos, sensibilidade do coração, o que o Senhor quer nos revelar hoje através do livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler ele hoje todo. Esse vídeo será um vídeo mais longo, então eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel, para que você vá anotando aí tudo que o Senhor vai falar aos nossos corações nesse dia. Amém? Vamos começar, não vamos mais perder tempo. Vamos lá? No verso 1 diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Aqui nós vemos uma representatividade, né? O Senhor nomeia aquelas pessoas. E aqui a gente vai ver nesse capítulo, né, o que o Senhor, como ele vai distribuir esses discípulos. Ele vai dando ordens, vai dando direção de como ele quer que esses discípulos trabalhem para o reino a partir daquele momento. Né? Então, ele dá o quê? Ele diz aqui no começo que ele deu-lhes autoridade. Ele deu-lhes autoridade. E eu quero que você leia esses primeiros capítulos, esses primeiros versículos, colocando o seu nome. Eu quero aqui que o nome dos apóstolos, né, o meu nome esteja entre os 12. Então, quando você for ler, você vai botar Pedro, João, Tiago, Mateus, Judas e Kelly. Repita seu nome, porque aqui o Senhor está dizendo assim para mim e para você. Nos chamou, ele chamou a gente e nos deu o que? Autoridade. Para que ele nos deu autoridade? Para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Tome posse disso, eu tomo posse disso nesse dia, em nome de Jesus. Eu creio que eu tenho poder e autoridade para isso no nome do Senhor Jesus. Ele já nos deu, então que nós tomemos posse nesse dia para que a gente siga fazendo e plantando, porque aqui ele deu para os 12, mas se está aqui é porque ele nos permite fazer o mesmo que aqueles 12 discípulos tinham autoridade para fazer naquele tempo. Né? Vamos aqui para o verso 5, diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Lembra que eu falei que ele ia dar instruções? Não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aleluia, Senhor. Fala conosco, Pai. Eu não sei se você está entendendo o que esses 3 versículos acabaram de dizer. Ele está dizendo aqui que ele quer que, em primeiro lugar, esses discípulos vão encontrar quem, gente? Ele está dizendo que vai encontrar as ovelhas perdidas. O direcionamento hoje é: vá encontrar ovelhas perdidas. Vá encontrar ovelhas perdidas. Olha ao seu redor. Se é no seu trabalho, se é dentro da sua igreja, se é no seu ambiente familiar,
se é no seu entre amigos, não importa. A instrução de hoje é: vá procurar ovelhas perdidas. E fazer o quê? Aí você fica na dúvida: eu vou encontrar essas ovelhas perdidas e vou fazer o quê? Pois está aqui a instrução. Preguem a mensagem. O reino dos céus está próximo. Aqueles que estão enfermos, você cura. Lembra que ele já te deu a autoridade para curar? Aqueles que estão mortos, ressuscite. Aqueles que estão leprosos, purifique. E aqueles que estão endemoniados, expulsem. O Senhor nos deu autoridade para curar, para libertar, para purificar e para expulsar demônios. Isso daqui é uma instrução para os 12 discípulos. E para mim e para você também. Você está entendendo? E ele está dizendo aqui, olha, ele finaliza esses versículos dizendo o quê? Vocês receberam de graça, deem também de graça. O milagre que o Senhor fez em ti, a purificação, a libertação, tudo que o Senhor fez em ti é porque Ele quer fazer através de ti. Aquilo que o Senhor um dia transformou na tua vida é porque você tem autoridade. Ele te deu autoridade para fazer na vida de outras pessoas. Não foi em vão que o Senhor fez você sair de um casamento destruído e ter um casamento abençoado. Não foi em vão que o Senhor te libertou das drogas, do álcool, da prostituição. Não foi em vão que o Senhor te transformou e te tirou da lascívia, da luxúria, da inveja. Não foi. Não foi em vão que o Senhor te tirou da lama do pecado. Não foi em vão que Ele te tirou da mentira, do engano. Tudo que o Senhor fez na minha e na sua vida é porque Ele está nos dando autoridade para fazer na vida de outros que estão à nossa volta. Nós temos autoridade para dizer que o Senhor nos tirou da lama e por isso Ele pode fazer na vida de quem está ao nosso redor também. Amém? O verso 9 diz assim, ó: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalho é digno do seu sustento. Aqui ele está falando para o quê? Missionários. Aqueles discípulos eram missionários. Ele está falando de quê? De dependência. De dependência. O Senhor sempre nos convida a caminhar em dependência dele. O Senhor sempre nos convida a não colocar as nossas expectativas, as nossas forças, aonde? No dinheiro, nas nossas vestes, nos nossos bens, naquilo que temos, na profissão que conquistamos. O Senhor aqui, nas entrelinhas, ele está dizendo: coloque as expectativas, coloquem a dependência de vocês em mim, que eu vou sustentar vocês durante todo esse caminho. Aí no verso 11 ele diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-ne. Se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. O que é que o Senhor está mostrando aqui também? E Ele está mostrando não só para os discípulos, Ele está querendo conversar comigo e com você hoje. Ele está dizendo: além do seu sustento de vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui nessa terra, quando vocês forem pregar, vocês podem ser desprezados. O Senhor está nos dando aqui a certeza que terão lugares que nós seremos bem-vindos, mas também terão lugares que nós não seremos bem recebidos.
justamente pelo nome que carregamos, que é o nome dele. Então, o Senhor está nos dando a consciência aqui nesse dia que nós seremos desprezados. Ele está dizendo aqui, ó, além de você não levar ouro nem prata e de você confiar todo o seu sustento em mim, eu quero dizer também, ó, cuida das tuas emoções. Cuida das tuas emoções, porque o desprezo é certo. Então, cuidado com as tuas emoções para tu não desistir do teu chamado, para tu não desistir do teu propósito, porque alguém fechou a porta para ti. Porque alguém falou algo, alguma mentira sobre ti. Porque o teu olhar tem que estar fixado em Jesus. É isso que o Senhor está dizendo aqui para nós. Ai, gente, que poderoso, que poderoso. No verso 14 diz: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que no dia do juízo terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para as pessoas que vão desprezar os seus discípulos. E não por vingança, né? Que você vai sair daquela casa, sair daquele ambiente e dizer: Deus, faz agora a tua vontade. Ele me desprezou, então derrama fogo aí nessa casa. Não, não é por vingança. É por conhecimento mesmo. Porque nós que temos conhecimento da palavra, sabemos que os discípulos que foram e que serão desprezados, essas pessoas que desprezaram, serão julgadas com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. É a palavra que está dizendo. Não sou eu nem você, é a palavra. Por quê? Porque essas pessoas tiveram a oportunidade de receber uma revelação, de receber uma instrução, de receber cura, de receber libertação e salvação. E elas mesmas desprezaram. Elas não desprezaram a mim, a você e os discípulos. Elas desprezaram o sangue de Jesus na cruz. Nós somos somente um portal, nós somos somente um instrumento. Mas, na verdade, elas não estão desprezando a mim e a você. Elas estão desprezando o sangue de Jesus na cruz. Conscientemente, elas estão desprezando o sangue de Jesus na cruz. E o Senhor dá mais uma instrução: sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Olhe, tenha visão espiritual do ambiente que você está. Não vá para um ambiente perigoso achando que vai ser tudo a mil maravilha. É isso que o Senhor tá dizendo. Olhe, quando você for para um ambiente hostil, um ambiente cheio de pecado, vá com os olhos espirituais atentos. Vá preparado espiritualmente. Vá cheio da presença. Não fique por muito tempo. Faça o seu papel naquele ambiente e saia dele. É isso que o Senhor está nos dizendo nesse dia. No verso 17, ele diz assim, ó: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O Senhor está dizendo aqui, olha, não se justifique,
porque eu vou te justificar. O Senhor está dizendo aqui, ó, o Espírito de Deus que habita em você falará por meio de você. O Senhor está dizendo, olha, não coloca tuas expectativas, não coloca tua alegria, não coloca tua força naquilo que tu está fazendo. Coloca aqui em mim, porque eu te sustentarei. No verso 21 diz, o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele falou de governantes, ele falou de pessoas lá de fora. Aí agora ele está vindo mais profundo, porque ele está dizendo aqui, ó, que é o irmão, que é o pai, que é a mãe, que são os nossos, aquelas pessoas que nós mais amamos. Também nos desprezará, aliás, também desprezará o nome de Jesus que está em nós. Então, nós também seremos acusados pelos nossos, pelos que amamos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós perseveraremos. Amém. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Eu garanto, olha o que ele está dizendo. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, ainda tem chão. Nós ainda temos muita coisa para fazer. O campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, que eu e você não percamos tempo, que nós, de modo figurado aqui eu vou falar, que nós aceleremos, né, essa vinda de Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, de forma nenhuma. A Kelly, a Maria, a Joana, o João, o Fernando, o Rafael, está acima do nome de Jesus. Nunca nós estamos acima do nome dele. Nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não adianta nós estarmos aí querendo conquistar o mundo, querendo estar pregando a palavra de Deus, achando que somos nós que fazemos isso. O Senhor está dizendo aqui que nós não somos, que nós não venhamos até essa vaidade no coração. O Senhor está nos alertando que nós também podemos ser pedra de tropeço no nosso próprio caminho. Então, que eu e nem você venhamos pegar essa função que não é nossa, a função do Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo. E quem acusa é Satanás. Então, que nós não venhamos pegar nenhuma dessas duas posições para nós, porque a nossa posição é apenas de flecha, de instrumento. Nós somos menores, mas ele diz que nós sejamos como ele. Nós não somos maiores que ele, mas que nós sejamos como ele. Que nada que está escondido vai ficar escondido, porque o Senhor vai sempre trazer a luz. A luz sempre será maior do que as trevas. Então, independente, a nossa oração, ela precisa ser essa. Senhor, bota luz no meu coração. Bota luz nas minhas intenções. Senhor, bota luz nas minhas motivações. Senhor, bota luz no meu caminho, para que a minha vaidade, que o meu egoísmo, que essas coisas que não vêm de ti sobressaiam por conta de ficarem escondidos no meu coração. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia.
O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Muitas vezes é muito fácil a gente fazer um jejum. Agora, falar a verdade, confessar um pecado, isso é difícil. Como é difícil. E eu tô falando isso por experiência própria. Às vezes é muito mais fácil jejuarmos por 24 horas, 48 horas, do que confessar um pecado. E é isso que o Senhor está dizendo, ó. Aquilo que o Espírito Santo fala no meu ouvido, que não está agradando o coração dele, que eu venha confessar a alguém. Falem à luz do dia. O que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Falem dos seus pecados. Porque, ó, não tenha medo de matar o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma da gente é que é enganosa. É enganosa. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nós precisamos destruir o inimigo de nossas almas. Nós precisamos destruir Satanás, que está o tempo todo aqui nos nossos ouvidos querendo nos enganar com mentiras, com acusações, com distorções, com enganações mesmo. Então, o pecado declarado nos livra de estarmos mergulhados nele, de irmos para a iniquidade e nos tira da culpa também. No 29 diz assim, ó, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos céus. O Senhor nos conhece, Ele conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça. Eu tenho certeza que você não sabe quantos fios de cabelo caiu hoje da sua cabeça, mas o Senhor sabe quantos caíram e quantos têm. O Senhor sabe exatamente das nossas necessidades. O Senhor sabe exatamente daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos, daquilo que queremos, daquilo que sonhamos e daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. E Ele está dizendo aqui, me confessem diante dos homens. Então hoje eu quero te convidar, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você confesse. Que você confesse. Eu quero te pedir que tu proclame o nome de Jesus. Porque ele está dizendo aqui que aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de quem, gente? Diante de Deus, Pai. É isso que ele está nos dizendo. Ei, cuidado. Cuidado, porque se tu tá me negando hoje, eu vou te negar é lá diante de Deus. 34 diz, não pense que vim para trazer paz. Não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O Senhor está nos alertando aqui, olha, a idolatria não é só de imagens, não. A idolatria é do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua profissão, do dinheiro que tem lá na sua conta, dos seus prazeres. Que ele está dizendo aqui, ó,
Quem acha, quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. O Senhor está dizendo aqui, ei, faz a minha vontade. Faz a minha vontade que você vai encontrar o caminho. Agora, se tu fizer a tua vontade, o Senhor está dizendo aqui o que o mundo diz completamente diferente para a gente. O Senhor está dizendo aqui, olha, não segue teu coração, não. Segue a minha vontade, segue a minha instrução, segue a minha verdade, segue os meus caminhos. Porque se tu seguir o teu coração, não é assim que o mundo diz, né? Ei, tu precisa ser feliz. Segue o teu coração, escuta o teu coração. Nosso coração muitas vezes vai nos levar para a perdição. O Senhor está dizendo aqui, ó, perde a tua vida, que tu a encontrará. Deixa as vontades do teu coração de lado, nega a tua vontade, vive a minha vontade, que tu vai ver o que é vida de verdade. É isso que o Senhor está nos oferecendo hoje. No verso 40 diz: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ó, uma pontezinha. Aquele que recebe a mim e a você, né? Ele recebe Jesus. E aquele que recebe Jesus, recebe quem? Recebe o Pai, recebe Deus. Então, é uma coisa atrelada à outra. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. O Senhor aqui, nas entrelinhas, ele está me falando sobre oferta. Ele está falando, olha, se tu planta na vida de alguém, independente dela ser um justo, tu vai colher ali aquela recompensa daquela pessoa. A pessoa que planta um milho, ela não colhe um milho, né? Ela planta ali uma semente de milho e não nasce uma semente de milho. Nasce o quê? Várias espigas de milho de uma semente. Então, se eu planto na vida de um profeta, se eu planto na vida de um justo, se eu planto na vida de um discípulo, se eu planto na vida de um justo que ama Jesus, eu vou colher infinitamente mais do que eu estou plantando. É isso que o Senhor está dizendo, olha, a recompensa é certa. Viva diante dos meus caminhos. Oferte na vida desses que são meus. Receba bem. Abra as portas da sua casa. Dê comida, vista, né? Faça com que o caminho dessas pessoas sejam mais leves. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você, para a gente cuidar dessas pessoas. E que nós também, quando formos essas pessoas, nós também seremos bem cuidados. O Senhor tem promessa para mim e para você. O Senhor aqui nos deixou instruções básicas de como é o caminho com Ele. Ele nos deu aqui instruções para que nós cumpramos o nosso chamado, para que nós possamos ir adiante, o que Ele mais falou aqui para mim, que mais tocou meu coração, é que Ele diz o tempo todo, não tenha medo, eu estarei contigo. Ele disse, não tenha medo, que eu vou colocar as palavras certas na tua boca. Não tenha medo, porque aquele que te desprezar será desprezado. Não tenha medo, porque se eu visto um pardal, eu visto você também, eu sustento você também. Então, ele me disse aqui várias coisas. Não tenha medo, porque eu asseguro que as pessoas que cuidarem de vocês terão recompensa. Então, terão pessoas que cuidarão de mim, de você, né? Se essas pessoas terão recompensa, é porque elas estarão no nosso caminho. Do mesmo jeito que nós estaremos cuidando de alguém, alguém também estará cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela essa palavra, Pai, de hoje.
por tu ser instrução, por tu ser caminho, por tu ser luz nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a receber esse chamado, a pregar a tua palavra, a não ter medo, a sermos dependentes de ti. Senhor, nos ajuda a sermos dependentes de ti. Pai, nos ajuda a olhar à nossa volta e não criar expectativas na validação das pessoas, Pai. Que as nossas expectativas estejam em ti, que a nossa validação venha de ti, que a nossa força, a nossa direção venha de ti e não das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que mesmo que o nosso pai, a nossa mãe, esposo, filho, seja contra, Pai, que tu venha nos dar sabedoria, Pai, para caminharmos contigo, independente da validação de cada um deles. Deus, fala aos nossos corações, enche-nos da tua presença, hoje e sempre. Fica conosco. Amém, amém. E até amanhã.